Opa! Você tá bom? Nick aqui de novo. Em quem você confia? Tem alguma pessoa em específica que você confia? Por vezes a gente fala que a gente tem várias pessoas que a gente pode confiar. E aí eu já vivi um momento onde eu tinha muitos amigos. Onde eu tinha muitas pessoas assim que de algum jeito eu podia confiar. E eu achava aquilo incrível. Só que o tempo passa e você descobre de fato que o confiar não era exatamente aquilo que você esperava. Confiar vem de fiar em conjunto. Fiar, essa parte de fazer tecido, uma trama, aquela linha, uma linha entre a outra, quando ela vai formando aquela trama. Ou seja, você tem esse fio em conjunto, quando você vai fiando em conjunto, vai criando essa trama. Será que essa pessoa que realmente você confia, ou as pessoas que você diz confiar, realmente são suas amigas? Por vezes a gente acredita que o número de pessoas que a gente, por exemplo, tem no Instagram, tem no Facebook, ou o número de pessoas que de fato a gente conversa na rua, ou o número de amigos no colégio, amigos na universidade, amigos no trabalho, são aqueles que, no momento de uma certa necessidade, eles estarão conosco. Será que isso é verdade? Será que eles fazem parte dessa trama, desse tecido, onde no processo de perda, no processo de dor, será que eles estariam do seu lado? Será que o conceito de amigo que você possui, ele é um conceito real? É um conceito que se aproxima do que Deus espera que você entenda? Será que seus amigos, eles não agem de uma forma muito mais material do que você? Você tem a resposta para essas perguntas? Quando a gente confia, então, quando a gente faz essa trama, são pessoas que de algum jeito, realmente, elas vão estar do seu lado nos momentos mais difíceis. Só que, quando a gente é novo, por vezes, não estou falando que são todas as situações, vivemos situações que são confortáveis. Não são as piores situações da nossa vida. Não estou falando que não existam esse tipo de situações. Estou falando de uma forma mais generalizada. Todo mundo possui uma dificuldade na sua vida em si. Isso é fato. Cada um nasce no meio, cada um de vida diferente. Mas o que eu estou querendo falar é, quando a gente vem nessa terra, alguém está tomando conta da gente? A nossa família. E essa família, ainda que ela talvez não tenha agido da forma como você espera, seja para cima, seja positivamente, seja para baixo, seja negativamente, ela fez o papel necessário, que era manter de alguma forma você vivo, para que em algum momento você pudesse sobreviver per si e formando uma outra família. Então, independente do seu pai, da sua mãe ou do responsável que você teve, não tenha agido talvez da forma como você esperava, e isso é muito mais comum da gente ouvir por aí, mas como posso falar, mais reclamações do que elogios, eles fizeram o melhor que eles podiam por você. Porque se você está aqui hoje de algum jeito, eles tiveram uma preocupação com você, ainda que você não entenda. Eles permitiram você ser a ferramenta que Deus espera que você seja, e talvez você não esteja dando valor. É muito comum as pessoas se fazerem de vítimas, viverem no passado, culpar pai, culpar mãe, culpar tia, culpar avó, culpar qualquer um que seja que tenha passado pelas suas vidas. Mas será que essa pessoa, ela se culpa pela forma como ela está hoje? E essa pessoa, em geral, ela deixa de entender a importância que ela possui dentro desse sistema. Ou seja, se aqui ela está é porque Deus de algum jeito permitiu com que ela estivesse. Então, para esse indivíduo, para essa pessoa, Deus sabe a importância dela. E sabe que ela é especial, mas ela não se deu conta disso. Então, por ela não se dar conta, o que ela prefere fazer? Culpar os outros por ela não ser especial ou não ter aquilo que ela deveria ter. Porque muitas vezes as pessoas pensam mais em ter do que em ser, ou na realidade em estar.
Tem um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, que é ser e estar. Você é como um indivíduo. Deus lhe fez existir. Em algum momento, Deus lhe criou. Então você é esse aspecto. Mas, ao longo do passagem do tempo, ou seja, desse movimento que acontece, você está. São diversas circunstâncias de estado. E essa pessoa, ela se coloca como vítima, ela é vítima, em vez de entender que ela está passando um processo de vitimização e ela pode ser a qualquer momento, a partir do momento que ela se enxerga como um ser especial. Mas para ela enxergar que ela é um ser especial, primeiro ela vai ter que reconhecer e ser agradecida em função das coisas que aconteceram na vida dela. Não é um processo fácil. Mesmo porque, se fosse fácil, a maioria das pessoas que a gente tem ao nosso entorno seriam pessoas agradecidas e, infelizmente, não é o que a gente observa no nosso dia a dia. As pessoas preferem mais falar de si com um aspecto negativo, como se elas não tivessem nada, que alguém esteja devendo elas, e elas não veem que elas têm a força do trabalho na mão delas, onde elas podem mudar a vida delas no momento que elas quiserem, primeiramente pela palavra que elas possuem. E a observação, lógico de fato, das coisas que estão ao torno dela, e ela não agradece. Então, a confiança, esse tecer em conjunto, necessariamente ela surge com a tua família. Entenda que a família que você nasceu, ou seja, não é a família que você forma, a família que você nasceu é aquela família que lhe permitiu, foi uma ferramenta para que você continuasse vivo. Não necessariamente é aquele local onde você vai emanar todas as potências que você possui. Talvez você não tenha essa abertura, mas ali é um lugar de aprendizado. A gente não aprende somente pelo que é positivo, ou seja, o que é bom, mas também a gente aprende pelo que é negativo, ou seja, pelos erros das outras pessoas e com os nossos próprios erros. Se você abre a sua observação e entender que você pode aprender com os erros dos outros ou através até dos seus próprios erros, será que você não pode dar um passo à frente? Então, ali, nessa família onde você foi acolhido, porque se hoje aqui você está me ouvindo e você não é uma criança, você já é um adulto de algum jeito, você sobreviveu. Esse meio que você passou e foi o necessário para que você existisse, mas não necessariamente, mas nesse momento em específico, talvez não complemente você como uma pessoa. Talvez você sinta um vazio e você pense assim: eu não sou ou não estou da forma como eu gostaria de estar. Mas será que você não está preso lá no passado? Isso porque a tua rede de confiança ficou presa numa situação que talvez não fosse a ideal para você? Quando a gente confia em alguém, quando a gente faz essa trama, esse tecido com pessoas ao nosso entorno, a gente consegue observar que existem irmãos ao nosso entorno. Existem pessoas importantes que passaram na nossa vida e comporam essa trama, mas talvez você não tenha dado valor. E essa trama não necessariamente acontece com pessoas que estejam vivas ou pessoas que estão ao seu lado, mas sim pessoas que de algum jeito contribuíram para a forma como você pensa ou você passou a conhecer. Tá vendo aqui, ó? Isso é um exemplo. Se você pega um livro, era muito mais comum o pessoal fazer isso no passado que hoje. Hoje a gente acabou usando mais um vídeo ou um áudio. Muitas dessas pessoas, a maioria delas inclusive, eu não conheço. Mas acabei compondo uma trama com elas, onde elas me passaram aquilo que foi bom para elas através de um livro. Eu acabei lendo e coletando aquela informação, ou seja, aquilo passou a me dar forma. Então o meu tecido, junto com essa pessoa, ainda que ela não exista fisicamente, presencialmente, ele foi ficando mais forte. Quando a gente pensa nessa parte da confiança, em geral a gente está muito preso a esse aspecto material.
de achar que é um amiguinho que está do meu lado, que vai me acompanhar durante a minha existência. Não necessariamente. Isso é bom? É. Fácil de conseguir? Não. Geralmente eu separo em amigo, conhecidos, colegas. Na realidade, amigos, colegas e conhecidos. Essa seria mais ordem. Amigos, ó, são pouquíssimos. São os dedos das mãos, como a gente fala de verdade. Colegas eu tenho bastante. Conhecidos, inúmeros. Mas com quem eu confio? Em quem eu confio? Desses amigos, que são pouquíssimos. E quando você observa que isso acontece, você vê que esses amiguinhos que vão ficar do seu lado, que é o que você pensa quando você está no colégio, ou quando você está numa universidade, ou quando você tem aquela mente criativa, que você vê através de uma televisão, através de um filme, ele tem tantos amiguinhos, ele tem tantos colegas, ele tem tantos amigos. Aí você vê aqui nos filmes, né? Aqueles filmes americanos. Você vê que aquilo não é real. Porque se a pessoa vai estar contigo num problema, quando você estiver passando, você vê que na vida real não é assim que acontece. Agora, todos esses que de algum jeito, seja através de livros, seja através de vídeos, seja através de você estar andando na rua, você ouve alguém falando alguma informação que seja importante, eles de algum jeito comporam essa trama. Ainda que você não possa confiar nessas pessoas materialmente, fisicamente, elas montaram essa trama, esse tecido que é esse conjunto de informações, conjunto de conhecimento que você possui. Ainda que você não tenha essas pessoas vivas ou perto de vocês, aquela informação que ela passa foi muito importante para essa existência de você, essa sua existência. Isso lhe compõe como ser humano, isso lhe compõe como indivíduo e assim você se desenvolve. Isso tudo só acontece porque Deus permitiu que você existisse. Diante de toda essa trama, o mais importante, o que dá o sustento desse tecido, é o que faz esse tecido existir, é o próprio Deus. Ou seja, acima de todos esses, independente de quem seja, é o próprio Deus. Ele que permite você existir e esse tecido se compor. É nele que você confia. Em excelência, em magnitude. É nisso que você deve prestar atenção. Permitindo, como Deus, ele é onipresente, onisciente, se você conversa com ele, ele sabe das suas necessidades. Ele sabe do que você pensa. Quais são as suas confusões? O que você precisa organizar? O que você precisa se desenvolver? Com quem você quer se relacionar? Como você deve tratar o próximo? Como você se sente por dentro? A partir do momento que você acredita em Deus, e você confia nele, e ele confia em você, é a maior trama que existe. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Caminha comigo nesse canal e tem uma proposta. Aqui eu estou querendo compartilhar com você parte desses pensamentos que Deus me permite ter. Eu gostaria de saber se você tem algum pensamento, alguma pergunta que eu pudesse de algum jeito colaborar com você, trazendo pelo menos uma percepção sobre esse pensamento que você tenha. Tá legal? Não seriam todos os assuntos que eu talvez poderia comentar, mas eu acho legal ter um pouco de feedback seu ao longo desse período, além do comentário que de vez em quando surge, que eu agradeço cada uma dessas pessoas que acabam comentando. Mas eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida que eu pudesse de algum jeito compartilhar. Então, essa é uma forma diferente de pensar. Não estou falando que o que eu venha a falar sobre o assunto que você vai comentar seja uma verdade. É uma aproximação de acordo com uma outra percepção, que no caso seria minha, e talvez eu pudesse estar ajudando você de algum jeito. Então, você faz esse comentário aí, e aí eu aguardo. Talvez isso aí seja uma nova playlist. Vamos ver o que acontece. Deixa para a próxima, vamos ver. Próximo vídeo, beijos.